Fala, meus queridos! Márcio Santos aqui para o review sem spoilers, curiosidades e easter eggs de A Torre Negra, adaptação das obras em livros do Stephen King e também quadrinhos, tá? Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui, ó. Ó, que loucura, eu nunca sei o lado certo. Clique aqui em inscrever-se, deixe o sininho ativado para receber os vídeos em primeira mão quando a gente lançar. Então, não se esqueçam da face de seus pais e roda a engrenagem. E só lembrando, galera, que o canal Engrenagem agora tem uma parceria com a FG Games. Então se você tá pensando em trocar o seu videogame, comprar um videogame novo, quem sabe um Nintendo Switch, um PlayStation 4, um Xbox One, ou qualquer outro jogo que seja, ou acessórios, passa lá na FG Games, tá? A gente vai deixar aqui todos os contatos das redes sociais na descrição do nosso vídeo, tá? Mas não deixe de passar lá. E a FG Games tem lojas no Parque Dom Pedro Shopping em Campinas e também no Tivoli Shopping em Santa Bárbara. Antes de falarmos do filme em si, a gente tem que dar uma breve introdução sobre a obra A Torre Negra e também qual é a sua importância para a cultura pop. Os 8 livros criados pelo autor e também mais alguns quadrinhos que são histórias ou paralelas, ou continuações, ou side stories, eles demoraram mais de 30 anos para serem completados. E segundo o próprio Stephen King, foram baseadas em O Senhor dos Anéis. Não tanto nas histórias em si, mas muito mais na criação de um universo fantástico. A saga Torre Negra trata de multiversos e liga vários livros do Stephen King, como por exemplo, Hora do Vampiro, Tripulação de Esqueletos, O Iluminado, A Coisa e, pasme, Um Sonho de Liberdade. Dito isso, bora para a sinopse dessa adaptação. O filme conta a história de Jake Chambers, um adolescente que tem sonhos com uma torre, um pistoleiro, um homem de preto e um mundo fantástico, mas que guarda semelhanças com o nosso mundo. Apesar de desacreditado por seus pais, não demora muito para ele começar a entender que seus sonhos são na verdade visões de algo real e ele parte então em busca de respostas. Lógico que não demora muito para esse garoto encontrar o pistoleiro Roland Deschain, vivido por Idris Elba, muito bem no papel, diga-se por sinal, que mostra seus sentimentos, suas coisas muito mais através de expressões do que por falas em si. E o grande vilão do filme, o Homem de Preto, papel de Matthew McConaughey. O destino deles, então, está ligado à Torre Negra, cada qual por seu próprio motivo. Dirigido então por Nikolai Arcel, o filme não é uma adaptação fiel da obra, e sim muito mais inspirado. É só a gente pensar que são 8 livros com mais de 4.000 páginas e a gente tem, na verdade, um filme de 1h30. Então ele se inspira muito no seu material original, mas não é uma adaptação tão fiel assim. A primeira parte do filme é muito bem amarrada e misteriosa, mostra um mundo ao mesmo tempo familiar e hostil, chamado de Mundo Médio. A atuação de Idris como pistoleiro, como eu já disse, é muito legal, e prepare-se para pirar na primeira vez que você vê esse cara carregando a arma. Todas as partes da trama que envolvem medos e fraquezas são muito bem colocadas, coisa que o Stephen King sabe fazer com muita maestria, como por exemplo, vide A Coisa. Ah, e isso é uma dica já pra gente assistir a próxima adaptação de Stephen King pro cinema, que é A Coisa. Eu tô na expectativa. As referências a outras obras de Stephen King estão espalhadas por todo o filme. Vou dar um pequeno exemplo aqui. O toque, que realmente é o poder especial do personagem, é Shine em inglês. Referência aí a Shining, que é o iluminado. É mais ou menos o mesmo poder, um poder mental, um poder muito mais, digamos assim, espiritual. Outra coisa muito legal é que, assim como os livros, o filme mistura muito sci-fi, um mundo pós-apocalíptico, faroeste e muita fantasia. Isso ele faz muito bem. Mas esse não é um filme perfeito, e a coisa desanda quando a gente começa a prestar atenção no roteiro. O Homem de Preto é muito bem interpretado por Matthew McConaughey, que já era de se esperar, né? O cara é vencedor do Oscar. Mas o roteiro é tão fraco e que tem hora que as falas dele vão muito além do que precisa. Uma coisa muito desnecessária mesmo. Por exemplo, tem uma parte lá do filme que ele fala assim: as balas dele são forjadas pela própria espada de Arthur. Poderia parar por aí, mas não. Ele vai e explica pra quem não entendeu, dá de bandeja. Ele fala assim, o que no mundo chave chamam de Excalibur.
não precisava, né? Eu sempre gosto de falar que menos é mais, mas nesse caso aqui funciona exatamente ao contrário. Uma adaptação de uma obra tão grande não pode ser colocada em um filme tão pequeno, é 1h30 só. A gente precisava ali de mais ou menos uns 2 ou 3 filmes para adaptar com respeito a essa obra. Então, as resoluções são muito rápidas, muito apressadas e caem nas mesmice dos filmes blockbusters. Eu gostaria de ver uma resolução muito mais voltada para a parte psicológica, porque tudo que envolve medo, tudo que envolve esse tipo de coisa dentro do filme está muito bem colocado. Mas, ao final, como eu disse, a gente descamba para algo bem de cinema sessão da tarde, o que não é legal e não faz bem nem um pouco para a adaptação. Ah, e a atuação de Tom Taylor como Jake, caramba, velho, é muito, muito ruim. O moleque parece que tá lendo o texto a toda hora, assim, não é legal. E tá competindo aí com o garoto que interpretou o Anakin como um dos piores atores mirins aí de todos os tempos. Porém, eu queria falar aqui de uma coisa que eu achei muito interessante. Parece que as pessoas envolvidas no projeto eram realmente fãs da obra do Stephen King e aí fizeram isso, assim, da melhor forma possível com o tempo que foi lhes dado em tela. E esse filme, ele é cheio, ele é repleto de easter eggs. E você pode deixar passar, se você não reparar mesmo. Então a gente vai fazer aqui uma lista dos melhores easter eggs que aparecem em A Torre Negra. O Cachorro Assassino de Cujo, livro de 1981 com filme em 1983, aparece em 2 easter eggs durante o filme. E esse aqui é bem legal. No escritório do terapeuta de Jake há uma foto do Hotel Overlook, de O Iluminado, livro de 1977 de Stephen King e com um clássico filme de 1980. As gêmeas na vila também são uma alusão às assustadoras assombrações do mesmo filme, O Iluminado. Um portal tem o número 1408, em referência ao conto de Stephen King com o mesmo nome, e que também foi adaptado para o cinema em 2007. O Smile macabro que aparece na parede do quarto de Jake, em uma cena bem macabra também por sinal, é a assinatura do serial killer no livro Mr. Mercedes. Jake tem um Plymouth 1958 de brinquedo. Para quem não sabe, esse Plymouth é o carro assassino de Christine, livro de Stephen King, que também tem um filme de 1983 dirigido pelo mestre John Carpenter. Roland the Chain vê o mesmo pôster de Rita Hayworth que o personagem Andy Dufresne em Um Sonho de Liberdade usa em sua cela de prisão. E esse aqui é o meu easter egg favorito. Quando Jake vai para o mundo médio, ele encontra um parque de diversões com uma gigantesca referência. Pennywise, o palhaço assassino de A Coisa. Depois de tudo isso, A Torre Negra não é, como dizem por aí, o pior filme do ano e nem é um filme ruim, mas sim um filme de sessão da tarde. Ele não será imortalizado como outras obras de Stephen King, nem como o livro que deu origem a ele, ou também, se a gente fosse falar aí, do Iluminado e do próprio Um Sonho de Liberdade, que por sinal é o meu filme preferido de todos os tempos. Então, é um filme que merece 3 engrenagens, o que não é uma nota ruim, é só algo que indica que ele é um filme de sessão da tarde mesmo. Você tem que comprar aquele baldão de pipoca e assistir esses tiroteios. E talvez, o que eu acho que é a melhor coisa que esse filme faz é despertar a vontade de várias pessoas de lerem os livros de Stephen King. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam da face de seus pais, se inscrevam no nosso canal e um grande abraço.